Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A igreja pode sentar. De antemão, tributamos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração, porque é dele e só dele. Amém? Irmãos, nessa noite nós estamos reunidos aqui com a finalidade de adorar o Senhor e aprender da sua palavra. E eu quero, antes de citar o texto no qual nós iremos meditar, eu quero fazer um ligeiro comentário sobre esse louvor desta noite. De antemão, eu tributo a Deus a glória, a honra, o louvor e toda a exaltação. Mas nós louvamos nesta noite 4 hinos. E eu queria chamar a atenção da igreja para alguns detalhes. O louvor, ele não pode e não deve ser na nossa direção. O louvor, ele tem que ser para cima. Eu não sei se você consegue entender isso. Eu sei que tem muitas músicas gospel, lindas, bonitas, maravilhosas, mas ela fala para nós, ela fala para o homem. O louvor é para Deus. Eu fico imaginando, e você pode também imaginar, se é que você nunca parou para pensar nisso. Imagine nos céus, os anjos reunidos, louvando a Deus. Será que em algum momento os anjos se dirigem aos anjos? Será que em algum momento os anjos se dirigem aos arcanjos? Será que em algum momento os anjos se dirigem aos querubins, aos serafins? Tudo quanto é dito, tudo quanto é falado, eu imagino. Eu não estou lá para ver. Eu não vi, mas eu imagino que tudo é dirigido para Deus. Amém? Primeiro hino que nós cantamos nessa noite, preste atenção, a letra, só uma parte só. Põe, por favor, na tela, Fagner. Nem precisa mais dizer nada. O que é que nós estamos dizendo? Grande é o Senhor. A quem você está falando? Ao Senhor. Então aqui é algo que vai direto para quem? Para quem é grande. E quem é grande? O Senhor. Nem precisa falar mais do resto da letra. Aqui já é o suficiente. Segundo hino, por favor, Fagner. Ele é exaltado. A quem nós estamos falando? Para quem nós estamos falando? Para quem nós estamos dizendo? Então, o louvor é para quem? Para Deus. Olha o terceiro hino. Por favor, Fagner. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Onde, nesses 3 hinos, onde entrou o pastor? Onde entrou a cantora? Onde entrou os tocadores? Onde entrou a dirigente? Onde entrou os irmãos? Todos juntos, declarando que dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Amém? O quarto hino, por favor, que eu nem pedi para você colocar, mas põe aí, se for possível. Vou te alegrar com o meu louvor, vou te adorar. Quer dizer, para quem nós estamos falando? Para Deus. Se a igreja aprendesse isso, não precisava o cantor ficar aqui pedindo para a igreja ficar de pé, pedindo para a igreja fazer isso, fazer aquilo. A coisa fluía naturalmente. Vamos aprender? Você que canta, você que toca, você que participa, sempre observe esse detalhe. É para quem a letra está? Está falando para quem? Está se dirigindo a quem? Amém? Porque o louvor é tão claro. Não é que um culto é dividido, mas a gente fala de uma maneira para que a igreja possa entender. O culto a gente divide, não é que isso é correto assim, biblicamente falando, mas a gente explica para a igreja que a primeira parte a gente dá para Deus. Então, nessa noite, o que é que você deu para Deus? O que é que você deu? A igreja, cada um fez sua parte. O que é que você fez para Deus? Outro dia, eu vi um cidadão, que eu não vou dizer o nome dele, mas se ele chegar a ver esse comentário, ele vai saber de quem eu estou falando. E quem viu esse vídeo vai saber de quem eu estou falando. Ele disse que quando ele não era crente, ele ficava nas baladas, ele ficava nas festas, ele era o último a sair, ele participava ativamente de tudo que o mundo oferecia. E quando ele se converteu, ele ia ser diferente? Não. Disse, agora eu dou o que eu posso, eu ainda faço melhor ainda para Deus. Para Deus. Amém? Amém. Se a gente aprendesse isso, nem precisava a gente ler Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Isso foi apenas uma introdução, não tem nada a ver com a mensagem. Viu? Abra sua Bíblia sentado como você está. Evangelho de João, capítulo 12,
E eu louvo a Deus por esta noite, por esses louvores que, com certeza, alegrou o coração de Deus. Não que Ele precise disso, mas claro que Ele ficou satisfeito com a nossa adoração, com o nosso louvor nesta noite. Glória a Jesus. Evangelho de João capítulo 12, o resumo do ensino de Jesus. Nós temos aí cerca de 40 minutos para a gente meditar. O resumo do ensino de Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 44 até o 50. E depois vamos meditar. Vamos aplicar essa passagem aos nossos corações. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai tem dito, assim falo. Amém? Não fecha a Bíblia, permaneça com ela aberta aí, e vamos aplicar aqui nesta noite aos nossos corações essa passagem. Com certeza você já percebeu, você já entendeu que eu vou falar a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, que segundo o autor dos Hebreus, ela é viva e eficaz, e ela penetra até a divisão de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os corações e as intenções do homem, e ela penetra até a divisão da alma e espírito. Coisa esta que os teólogos não conseguem se entenderem. Há uma grande discussão nesse assunto, mas a gente não vai falar sobre isso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva. Amém? E Deus faz questão de dizer algumas coisas a respeito da sua palavra. Tipo, ele usando o profeta Jeremias 1:12. Velo pela minha palavra para cumprir. Velo. Não que precise Deus dizer isso, mas Ele fala porque Ele está falando para nós, seres humanos limitados. Muitas e muitas vezes Deus usa expressões que são necessárias para nós, seres humanos, entender. Mas para Ele não há necessidade dele dizer, eu velo pela minha palavra. Não há necessidade. Mas Ele está falando para seres humanos e Ele quer que a gente saiba que Ele está dizendo com isso, que a sua palavra vai se cumprir. Que a sua palavra é verdadeira. Amém? O que é que está escrito aqui do lado esquerdo? Eu não estou vendo, mas o que é que está escrito aqui do meu lado esquerdo? Apagaram, foi. Ô, rapaz, eu não acredito não, Manuel. Como é que você permite um negócio desse? Mas ali estava escrito, fiel é esta palavra. Vamos juntos? Fiel é esta palavra. Ah, mas estava escrito numa parede. Estava escrito na parede a frase, mas está aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 9. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Por favor, põe na tela, por gentileza. E a gente vai fazer ainda mais bonito do que a gente fez. Vamos dizer mais bonito do que a gente disse. Vamos juntos? Fiel é esta palavra, diga de inteira aceitação. Agora, diferente, pega a Bíblia. Bem forte. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Mais uma vez. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Aleluia. Resumo do ensino de Jesus. Em certa ocasião, Jesus disse e ficou registrado 3 vezes. Passará o céu, se tiver que passar. Passará a terra, se tiver que passar. Mas as minhas palavras não passarão. Ficou registrado isto na palavra do Senhor. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35, Marcos 13, 31, Lucas 21 e 33. Jesus fez questão de deixar isto registrado.
Você é crente? Amém? Você é crente porque você um dia ouviu esta palavra. Porque a fé vem, como diz Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Põe na tela, por gentileza. Romanos 10, 17. Vamos juntos? A pregação, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Para poder a gente crer, a gente tem que ouvir. É isso que o Senhor usou o profeta para dizer: Senhor, como é que eles vão crer se não há quem pregue? Senhor, como é que eles vão crer se não há quem pregue? Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Luiz, porque ele tem sido um grande missionário, um grande evangelista, pessoalmente, sozinho por aí, com poucas pessoas, pregando, e ele não perde a oportunidade. Ah, se Deus fizesse isso com todos, se todos fossem parecidos com o nosso irmão Luiz. Deus te abençoe, meu irmão. Persevera, que o galardão lá é teu. Fiel é esta palavra. Amém, irmãos? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. No versículo 44, Jesus disse: quem crê em mim, disse Jesus, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que ele me enviou. Mas naquele que me enviou. Então, quando o homem crê na pessoa de Jesus, ele está crendo no que Deus realizou, no que Deus fez através de Jesus. Acho que você conhece. Eu penso assim: Deus foi quem fez tudo por nós. A gente não fez nada. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor é dele. O que a gente pode fazer, por gratidão a Deus, é vir para a igreja, é estar em casa, em qualquer lugar, abrir nossa voz, cantar, louvar, exaltar, glorificar, dizer que ele é Deus, que ele é maravilhoso, ele é o Senhor, ele é exaltado, ele é digno. É isso que a gente pode fazer. E quando tiver oportunidade diante de alguém, pregar a palavra. Amém? Pregar a palavra. Jesus disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus veio combinado, de acordo com a vontade de Deus. Como ele mesmo declara: não vim fazer a minha vontade. Como ele mesmo diz: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então Jesus veio para fazer a vontade de Deus. E aqui ele revela a sua missão especial, de uma forma muito clara no versículo 46. Eu vim como luz para o mundo. Eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você tem essa informação, eu acredito que sim, mas quando a gente não tinha Jesus, a gente estava nas trevas. Embora a gente não percebesse, embora a gente não visse, mas nós estávamos nas trevas. Assim como está qualquer pessoa que não tem Jesus, ele é inconsciente, ele está vendo, está conversando, ele está andando, mas ele está morto espiritualmente, ele está nas trevas. O que é que o Senhor diz através de Paulo em Colossenses 1,15? Preste atenção à nossa situação antes de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo seguinte, é o 13, por favor, Carlos. Fagner, versículo 13. Ele nos libertou. De onde? Do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então aqui a gente entende o porquê de Jesus dizer: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não sei se você sabe, mas se você não sabe, é bom você saber um pouquinho da sua história antes de Jesus. Efésios 2, versículo 2. Efésios 2, versículo 2. Antes da nossa conversão, olha a nossa situação diante de Deus. Nos quais nós andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós outrora, andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa situação antes de Jesus. Nós éramos filhos da ira, nós éramos cegos, nós estávamos nas trevas,
nós andávamos segundo o curso do mundo. Então não estranhe o que você vê no mundo. Não estranhe. Para o mundo é normal. Porque a pessoa que está nas trevas, a pessoa que não tem Jesus, está nas trevas. Embora nem saiba, embora não concorde, embora não aceite, mas a Bíblia revela que é essa situação daqueles que estão no mundo. Por isso que Jesus diz: eu vim como luz para o mundo. Amém? A fim de que quem crê em mim não permaneça nas trevas. E como é que a gente crê em Jesus? Como é que a gente comprova? Como é que nós somos autenticados como servos, crentes, pessoas que acreditam em Jesus? Tudo isso vai estar relacionado à nossa atitude para com a palavra do Senhor. Tudo isto vai estar relacionado à nossa atitude para com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela foi, ela é e ela será sempre perseguida. Vão fazer de tudo, já fizeram de tudo. Houve época em que eles queimavam toneladas de Bíblias. Houve épocas em que era proibido falar. Houve época em que as religiões não permitiam que as pessoas estudassem a Bíblia. A Bíblia sempre foi perseguida, a Bíblia sempre é perseguida, a Bíblia sempre será perseguida. Mas ninguém consegue destruir, ninguém consegue acabar, ninguém consegue devorar, ninguém consegue, porque ela é a palavra de Deus. Eu vi um testemunho de uma jovem senhora, e ela morava num país distante do nosso, e ela dizia no seu testemunho, que quem tinha a palavra era preso, espancado, até dizia onde estava a palavra, para que fosse destruída a palavra. E ela diz no seu testemunho, que ela guardava a palavra de Deus, sabe aonde? Na sua mente. E quanto mais batiam nela, mais ela dizia, não tenho palavra, a palavra está na minha mente. E eles fizeram de tudo para destruir o que ela tinha na sua mente. A palavra de Deus, ela é viva, amém, irmãos? Ela não volta vazia, ela vai cumprir aquilo que Deus determinou. Se não salvar, vai condenar. Observa o que disse Jesus, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar. Olha, irmãos, eu imagino assim, eu penso assim, quem mais escuta a palavra de Deus somos nós. Nós tiramos algumas horas por semana para vir para a igreja louvar a Deus, ouvir a sua palavra. Imagino eu que cada um aqui deve tirar um tempinho na sua casa para ler a palavra, para estudar a palavra. Alguns mais, outros menos, mas eu não acredito que exista algum crente que não leia um pouquinho na palavra do Senhor, que não medite na palavra do Senhor. E por falar nisso, eu vi um senhor falando, um senhor estudioso, um grande estudioso, falando sobre o poder da palavra. E ele diz, eu vou dizer com as minhas palavras, que aquele que lê a palavra uma vez por semana, não tem nenhuma influência na vida dele. Mas aquele que lê 2 ou 3 vezes, tem um pouquinho de influência. Mas aquele que lê constantemente, diariamente a palavra do Senhor, tem um poder grandiosamente naquela pessoa. Poder de mudança, poder de mudança. Observa que quando alguém se desvia do caminho do Senhor, uma das primeiras coisas que ele faz é fechar a palavra e guardar separado. Você que está aqui nessa noite, você que está em casa nos assistindo, preste atenção a esse detalhe. Que importância, que valor, que dedicação você dá à palavra do Senhor. O que ela é para você. Jesus disse, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Isso quer dizer, Jesus, que a pessoa pode ouvir, pode guardar, pode não guardar? Sim, pode. Guardar e pode não guardar. Jesus não vai te julgar por isso. Mas ele revela quem é que vai te julgar. Ele diz, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. A missão de Jesus não foi julgar o mundo. O mundo já estava nas trevas, o mundo já estava julgado, o mundo já estava condenado. Você viu que nós, antes de sermos cristãos, nós éramos filhos da ira.
Nós estávamos nas trevas. Então Jesus veio para o mundo que estava nas trevas. Ele não veio para condenar, porque o povo já estava condenado. Ele disse: eu vim para salvar. Amém? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, pregado, anunciado, essa o julgará no último dia. Haverá o dia da nossa prestação de contas. Quando eu digo nós, eu estou falando de todo ser humano. Haverá um dia em que todos vão comparecer diante do Senhor para a prestação de contas. E quem vai nos julgar é a palavra. É a nossa atitude para com a palavra. Não sei se você sabe, imagino que sim, mas Deus usou o apóstolo Paulo para falar sobre os últimos dias. E Paulo diz que um dos sinais dos últimos dias era que as pessoas não queriam saber, não queriam ouvir, não queriam dar atenção, não queriam valorizar a palavra do Senhor. Será que você já leu? Acredito que sim, mas será que você já prestou atenção nesses detalhes? 2 Timóteo capítulo 4, a partir do primeiro versículo, eu vou ler até o versículo 5 na sequência. Olha o que é que Paulo nos revela a respeito dos últimos dias sobre a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Prega o que, irmãos? Prega a palavra. Prega o que, irmãos? Prega a palavra. Prega a palavra. Insta significa insista. Insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Olha que exortação o Senhor fala através do apóstolo Paulo para a igreja. Especificamente para Timóteo, que era pastor naquela época, naquela ocasião. E hoje ele está falando para Cláudio, hoje ele está falando para Roque, hoje ele está falando para Zaqueu, hoje ele está falando para você, hoje ele está falando para todos nós que estamos vivos. Timóteo já passou, sua história já foi concluída, agora é a nossa vez. O Senhor está dizendo para nós: prega a palavra. Quando? Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, prega a palavra e se prepare para apanhar. Eu já vi, você já deve ter visto vídeos de irmãos pregando na rua e as pessoas batendo, e as pessoas zombando, e as pessoas ridicularizando, e as pessoas fazendo absurdo. Eu já vi pessoas que têm uma coragem estupenda de pegar a Bíblia, rasgar assim na rua e fazer questão de filmar para mostrar para o povo. Eu já vi pessoas pegar e jogar no fogo, dizer que isso não vale nada. Eu já vi. Não vale nada, mas ele não sabe que um dia ele vai estar diante do Senhor para ser julgado, e vai ser julgado por esta palavra. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque Paulo pediu para que Timóteo fizesse isso? Porque Deus pediu para que nós fizéssemos isso? E ele revela no versículo seguinte: porque haverá tempo, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se quer, sentindo coceira nos ouvidos. Olha que coisa séria. O que existe hoje de mestre? O que existe hoje de mestre ensinando? Se você for na internet e você acessar um determinado assunto, você vai encontrar dezenas, centenas de mestres ensinando diferente um do outro, e você fica sem saber, você fica sem entender. Já foi uma época muito boa, onde pastor pregava e suas ovelhas ouviam a voz do seu pastor. Hoje em dia, muitos nem dão mais ouvido ao pastor da sua igreja. Dão ouvido aos pastores, aos famosos, aqueles que estão na internet, conquistando. Isso é verdade. Chegará tempo em que muitos não suportarão, dando ouvido aos mestres, cercar-se-ão de mestres. Mestre é aquele que ensina. Mestre é um dos ministérios que Jesus deixou aqui na terra. Quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Ele disse que deixou um para apóstolos, outro para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres.
Mas existem muitos que se dizem mestres, que se apresentam como mestre, como ensinador, como conhecedor, como dono da verdade. E aí passa inúmeras informações falsas, torcida. Mas a palavra de Deus, ela é fantástica. Ela nos revela, porque chegará esse tempo em que muitos não querem dar ouvidos. Versículo seguinte: e se recusarão a dar ouvidos a verdades, entregando-os às fábulas. Muitos não querem dar ouvido à verdade. Muitos questionam, muitos não aceitam. Muitos dizem, isso foi para aquele tempo. O mundo hoje é diferente. Até alguns pastores, até alguns religiosos, até alguns famosos estão sugerindo fazer uma Bíblia atualizada para a nossa época. Olha que absurdo. Já pensou? No absurdo, alguém querer adaptar a Bíblia para a nossa época. A Bíblia foi escrita não para nos adaptar, não para que ela seja adaptada ao homem, mas para que o homem se adapte a ela. É o homem que tem que se adequar ao que o Senhor nos revela. Não é a palavra se adequar ao homem. Não. As coisas estão mudando. E muito. E chegou o tempo. E chegou a época. E as coisas vão cada vez mais piorando. Pode ficar certo disso. Há muitos que se dizem cristão. E eu poderia aqui nessa noite fazer um teste, se eu quisesse, conosco. Eu sou cristão, você é cristão, amém? Eu vou dar outra chance. Eu sou cristão, você é cristão, amém? Glória a Deus. Então nós somos cristãos, significa que nós somos seguidores de Cristo. E como é que nós podemos dizer que somos seguidores de Cristo? Se a gente procura andar e viver de acordo com sua palavra. Se a gente procura viver de acordo com a sua palavra. Naquele dia, eu já disse isso aqui tantas vezes. E eu repito porque eu espero que isso não aconteça com ninguém que faz parte de vida nova. Muitos, disse Jesus, vão chegar diante dele. Põe na tela, por gentileza. Mateus 7, 21. Olha, isso é muito sério. Isso me incomoda. Por quê? Porque Jesus falou, deixou escrito uma advertência nossa sobre aquele dia final. Sobre o dia do momento do encontro com ele. Disse Jesus, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, se Jesus disse que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, será que eu estou incluso nesse todo? Será que você? Não é à toa que Paulo diz certa vez, examinai-vos a vós mesmo, provai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas, quem é que vai entrar? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E como é que a gente pode fazer a vontade de Deus? Como é que você, eu, como é que nós podemos fazer a vontade de Deus? Praticando a sua palavra. Mas como é que a gente pode praticar a palavra dele? Se a gente conhecer. Pelo menos conhecer. E o Senhor diz no versículo 22, muitos, e é aqui onde me incomoda, muitos naquele dia, que dia? No dia da prestação de contas, muitos naquele dia onde dizemos, Senhor, Senhor, porventura não temos nós no teu nome profetizado? Não temos expulsado demônio? Não fizemos milagres? Olha os argumentos. Chamaram o Senhor, Senhor. Profetizaram no nome do Senhor. Expulsaram demônio no nome do Senhor. Fizeram milagres em nome do Senhor. Não preciso perguntar a você. Que somos nós, dos cristãos, que usamos o nome do Senhor. O incrédulo, se usar o nome do Senhor, é para zombar. Somos nós, os cristãos, no mundo espalhado. Mas dentre nós, os cristãos que se declaram no mundo, dentre esses que vão chegar diante de Jesus, vão ser repreendidos. Por isso que eu pergunto e eu questiono a você nessa noite. O que é que a palavra de Deus representa para você?
Às vezes nós queremos fazer nossas vontades, e nossas vontades nunca é, nunca foi, nunca será a vontade de Deus. Nossa vontade nunca é, nunca foi, nunca será a vontade de Deus. Por isso que o Evangelho, ele começa com uma mensagem: arrependei-vos. Arrependei-vos. E a gente precisa colocar isso em nossa vida todo o tempo. Quando a gente comete alguma falha, quando a gente comete algum erro, a gente precisa dobrar os joelhos e dizer: Senhor, pequei, Senhor, errei, Senhor, me perdoa, me arrependo, Senhor, estou arrependido. Jesus não está dizendo que a gente não peca, Jesus não está dizendo que a gente não vai deixar de falhar, não, Ele está dizendo que a gente procura praticar a sua palavra. E Ele vai dizer aqui de uma maneira muito clara no versículo 23: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Vocês que vivem na prática da iniquidade. Que eu acredito que não é o nosso caso. Mas, caso seja o caso de alguém, está em tempo. Enquanto a gente estiver aqui, está em tempo. Agora, depois que a gente fechar os olhos, a gente parte para aquele dia. Embora a gente não vá diretamente para aquele dia, a gente vai aguardar aquele dia, mas não tem mais nada para se mudar. Não se muda mais nada. Depois que fechar os olhos aqui, você vai aguardar aquele dia, onde Jesus vai confrontar a todos nós. Amém? Não vim para julgar, eu vim para salvar. Se alguém ouve a minha palavra e a rejeita, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Quando nós nos convertemos, acontece conosco algumas coisas, às vezes de início, às vezes um pouquinho depois, às vezes demora um pouquinho, mas não tem como não acontecer. Não tem como não acontecer. O profeta Jeremias diz no capítulo 15, no versículo 16: achadas as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Crente ou alguém que não gosta da palavra, como é que se explica isso? Como é que se entende isso? Alguém que se diz cristão e não gosta da palavra. A palavra tem que ser o nosso foco principal. A palavra, como diz o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Nós precisamos caminhar, trilhar, viver, andar de acordo com a palavra. Jesus chega até a dizer em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O Senhor chega a dizer, usando o profeta Oséias, falando sobre Israel, e serve de exemplo para nós: meu povo se perde por falta de conhecimento. Hoje, quando eu digo hoje, no tempo que nós vivemos, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Eu não tenho dúvida que todos que estão aqui, ou 90%, no mínimo dos que estão aqui nesta noite, têm um telefone celular. No telefone celular você tem dezenas de traduções de Bíblias. No telefone celular você tem dezenas de traduções de Bíblias. Hoje nós temos diversas opções para ter Bíblia. Se você não tiver Bíblia, procure um dos diáconos que você vai para casa hoje com uma Bíblia. A nossa igreja tem essa missão especial. Quando alguém se converte, a gente doa uma Bíblia. E se alguém não pode comprar, a gente dá também uma Bíblia. Eu não tenho dúvida que muitos irmãos que estão aqui nessa noite, se tiver aqui alguém que não pode comprar uma Bíblia, eu tenho certeza que vai surgir mais de um. Eu vou lhe dar uma Bíblia, eu vou comprar uma Bíblia para você, eu vou fazer isso, porque a gente sabe que uma Bíblia é uma coisa especial. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Você vai ouvir muitas pessoas, às vezes até em nosso meio. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Você vai ouvir isso. Não é verdade. Ninguém chegou para Moisés, ninguém chegou para Paulo, ninguém chegou para Pedro, ninguém chegou para João, ninguém chegou para Judas, ninguém chegou para nenhum dos autores aqui. Ei, escreve isso aí.
Não. Tudo quanto eles escreveram e ficou aqui escrito foi o Espírito Santo que os iluminou, que os inspirou. Assim como, por exemplo, Deus falou a Moisés: Moisés, escreva aí, ó, a serpente disse isso e isso, o homem disse isso e isso, a mulher disse isso e isso. Foi Deus que revelou. Então é a palavra de Deus revelada. Amém? E ela não é só a palavra de Deus. Observa, meu querido, preste atenção, meu amado. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 15. Acho que você conhece. Acho que você sabe desse texto. 2 Timóteo 3,15, diz o Senhor: e que desde a infância, desde pequeno, desde novo, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio. Para quê? Para a salvação. Olha, meu irmão, eu vou ler de novo. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus. Vamos repetir essa frase? Toda a escritura é inspirada por Deus. Mais uma vez. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Amém? Então, quando Deus escreve, quando Deus manda, quando Deus fala na sua palavra, é para a gente ser o quê? Como? Fazer o quê? Olha a consequência, versículo seguinte: a fim de que o homem de Deus, você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Você é jovem de Deus? Você é de Deus? Então Deus quer, Deus deseja que você seja assim, ó, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A gente só pode ter boa obra totalmente como o Senhor requer, se a gente procurar praticar a palavra do Senhor. Se a gente procurar andar e viver de acordo com a palavra do Senhor. Amém? É assim que a gente deve agir, é assim que a gente deve proceder para o louvor e para a glória do Senhor. Eu sei, porque eu também passei por essa experiência no início da nossa fé. É comum alguém ter vergonha de andar com a Bíblia. Eu sei porque eu já passei por isso também. No início eu tinha vergonha, mas essa vergonha depois foi transformada em orgulho, em prazer, em andar com a Bíblia, em mostrar a Bíblia. Era um prazer, uma satisfação. Onde quer que eu estivesse, onde quer que eu falasse, onde quer que eu tivesse a oportunidade de falar, entrar com Jesus, com a palavra. Eu sei que isso acontece. Quando a gente se depara com uma passagem que Jesus nos adverte, mostrando sobre aqueles que têm vergonha. Aqueles que têm vergonha da palavra. Olha o que é que Jesus diz. Marcos 8, melhor dizendo, Lucas 9, 26. Depois eu vou para Marcos 8. Eu quero primeiro Lucas 9, 26. Porque, disse Jesus, qualquer que é de mim e das minhas palavras se envergonhar. Quando a gente se depara com esse texto, e aí a gente diz: e agora, Jesus? Se eu não ia para a igreja com a Bíblia porque eu tinha vergonha, se eu não andava com ela porque eu tinha vergonha, e agora? O que é que vai ser de mim? Disse Jesus: qualquer que é de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E agora? Jesus está dizendo que se nós tiver vergonha da sua palavra, ele vai ter vergonha de nós. Ele vai ter vergonha de nós. Como a gente vem, eu não sei aqui quem está de Bíblia nem quem não está, eu não sei. Mas se nós vamos para a igreja, qual é o apretexto que a gente vai usar? Pode esquecer tudo, menos a Bíblia. Mas você pode dizer: eu esqueci. Tudo bem, você esqueceu, aí não foi buscar. Mas se você tivesse esquecido o celular,
Hein? Hoje em dia, as pessoas voltam distante para buscar o celular, porque não pode mais viver sem ele. Mas a Bíblia, para vir para a igreja, para vir para o culto, para uma reunião, qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Agora põe Marcos 8:38. É o mesmo contexto. Marcos 8:38. É o mesmo contexto. Mas diz assim: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora. Eu sei que para os jovens que estudam é um desafio muito grande. Chegar numa escola, chegar numa faculdade e dizer, eu sou crente. É um desafio muito grande, viu? Porque ele vai ser ridicularizado, ele vai ser zombado por tudo e por todos. E vão procurar pegar ele em qualquer momento. Vão preparar ciladas de todo tipo e de toda espécie para pegá-lo. Porque essa é a função. Esse é o papel do mundo. Mas o nosso papel é procurar andar, viver de acordo com a palavra do Senhor. Nosso compromisso é com Jesus, amém? E só pode ter compromisso com Jesus quem tem compromisso com a sua palavra. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Por isso que eu indaguei no início, que importância, que valor tem para você a palavra de Deus? Naquele dia, disse Jesus, quem ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo. João 12:47. Quem ouve a minha palavra e não guarda, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. A missão de Jesus hoje não é julgar ninguém, a missão de Jesus hoje é salvar. Ele está pronto, preparado para salvar. Qualquer um que o invocar como Senhor, como Salvador. Romanos 10:13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para isso a pessoa precisa ouvir a palavra, crer na palavra. E a palavra nos transforma. A palavra tem um poder muito grande, que talvez alguns desconheçam. Mas, diante dessa afirmação de Tiago, você vai perceber que a palavra ela é eficaz. Ela é poderosa para salvar. Tiago 1:21. Tiago 1, versículo 21, diz assim. Presta atenção, irmãos. Tiago capítulo 1, versículo 21. Diz o Senhor. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. O quê? A palavra. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra é poderosa. Eu já fiz alguns desafios e eu já vi o resultado. Em determinada ocasião eu discuti com um determinado amigo, no bom sentido, e ele, por ser muito religioso, eu disse a ele de uma forma bem clara, se você é meu irmão, se você é meu amigo, se você, eu não vou dizer o nome dele, e eu poderia até dizer hoje ele é um pastor hoje, para a glória do Senhor. Se você examinar a palavra, se você examinar a palavra, se você estudar a palavra, crendo, acreditando, você vai ser um salvo na pessoa de Jesus. E eu louvo a Deus, porque passou alguns dias, e ele entrou um dia na minha loja, e ele entrou dizendo, pastor Cláudio, hoje eu sou um crente na pessoa bendita do Senhor Jesus. E hoje, ele é um pastor para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Jesus disse, falando aos judeus, e também podemos aplicar a qualquer um. João 5:39. Examinais as escrituras sagradas, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Quando Jesus disse isso, disse falando com judeus que conheciam as escrituras. E Jesus estava dizendo, examina as escrituras que vocês julgam ter nela a vida eterna. Se vocês examinarem, vocês vão descobrir a minha pessoa. E no versículo 40, Jesus diz, contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Examina as escrituras que vocês vão encontrar nela a minha pessoa.
E vocês encontrando a minha pessoa, vocês vão ter vida através de mim. Qualquer um que parar para examinar aqui, para ler aqui, ele vai ter um encontro com o Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Porque aqui é a palavra de Deus. Quando a gente está lendo ela, é a palavra dele. E é por isso que ela é perseguida. É por isso que ela sempre foi perseguida. É por isso que ela sempre será perseguida. Porque o inimigo sabe que ela tem poder. O inimigo sabe que ela tem força. Se ele pudesse, ele faria em muitas ocasiões culto à vontade, reunião à vontade. Pode louvar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Fica à vontade, não tem problema não. Não prega a palavra. Não fala da palavra. Todos os cultos, ele tem que ter esse momento que a gente louva, exalta a Deus, mas também tem que ter um momento da palavra. Não pode faltar a palavra. Amém? A palavra tem que ser pregada porque tem pessoas que vão ter a sua última oportunidade naquele dia. Tem pessoas que vão ter a sua última oportunidade naquele dia e ele precisa ouvir a palavra. E é a palavra que nos transforma. Meu irmão, minha irmã, não pare. Não negligencie. Continue lendo a palavra. A palavra é poderosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra é viva. E é por isso que Tiago diz no versículo 22. Seja praticante. Seja praticante. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Seja praticante. Procure pôr em prática. Procure pôr em prática. Eu sei que tem muitas coisas que às vezes a gente não consegue entender. Eu sei que tem muitas coisas que é um pouco difícil. Sim, é. Mas você nunca vai estar só. Você nunca vai estar só. Você não é mais do que você era. Quando você se converteu, quando você entregou a sua vida a Jesus, se cumpriu instantaneamente, naquele momento exato que você creu, que você invocou Jesus, a palavra entrou no seu coração, o Espírito Santo faz morada na sua vida. Efésios 1:13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Põe aí Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouviste o quê? A palavra da verdade. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A partir daquele momento, a partir daquele instante, nós estamos agora acompanhados. Nós não estamos mais só. Se cumpre em nós o que Jesus disse: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está mais só, você está agora acompanhado. Você agora tem vida, você agora saiu das trevas, você agora tem luz, você agora está na luz, você agora é luz, você agora é diferente. E é por isso que você precisa andar e viver diferente para o louvor e para a glória do Senhor. Muitas e muitas situações, muitas e muitas circunstâncias, você vai responder o seguinte: olha, se eu quiser eu faço, se eu quiser eu vou, se eu quiser eu faço, se eu quiser eu vou. Mas eu não faço, mas eu não vou, porque eu procuro andar, eu procuro viver segundo o que o Senhor quer na minha vida. Não é que eu sou obrigado, é que eu procuro andar e viver de acordo com a vontade do Senhor. Antigamente eu fazia a minha vontade, antigamente eu fazia a vontade do mundo. Antigamente você fazia a vontade do mundo, antigamente você fazia a sua vontade, mas depois que você entregou sua vida a Jesus, o que é que você faz? O que é que você procura? Fazer a vontade do Senhor, que você sabe é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que a gente conheça a verdade. A vontade de Deus é que a gente tenha o pleno conhecimento. Mas o inimigo vai fazer de tudo e muito mais ainda para que as pessoas não tenham entendimento, não pregue, não fale, não ande de acordo com a palavra. Ande de qualquer jeito, tudo pode, tudo pode, tudo pode. Isso é besteira, só precisa você, olha, faz o que você quiser da sua vida. Cuidado com os mestres nesse sentido. Jesus deixou muito claro: quem ouve a minha palavra e não as guarda, e não a põe em prática, quem ouve a minha palavra e não crê, eu não vou julgar ele, porque eu não vim para julgar você, eu vim para salvar. Agora, quando eu voltar, aí eu venho, não é para salvar, aí eu venho é para julgar. Jesus veio para salvar, Jesus veio para julgar. Jesus veio para salvar, Jesus vem para julgar. E o julgamento é baseado na sua palavra.
Amém? Procure na sua vida dedicar um tempo. Procure na sua vida pôr em prática o bom costume de ler a palavra, de estudar a palavra. Você vai crescer, você vai ver o quanto você vai mudar, você vai ver o quanto você vai melhorar de vida. Jesus disse através de João: não tenho maior alegria do que esta, a de saber que meus filhos andam na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de saber que meus filhos andam na verdade. E Jesus continuou nesse texto no qual nós estamos meditando, para a gente terminar, nem que seja a leitura, versículo 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. O que Jesus fez, o que Jesus disse, o que ele deixou escrito, foi o que Deus mandou. Foi o que Deus determinou a ele. Ele veio servir de exemplo para nós. Aprende de mim. Ele procurou fazer a vontade do Pai. E ele diz: eu sei, no versículo 50, que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai muito tem dito, assim falo. Amém? Talvez você seja confrontado e dito: tu é um crente cafona, tu é um crente ultrapassado, isso aí é coisa do passado, isso aí não tem mais valor não, isso aí não está com nada não. Alguém pode dizer isso, mas está completamente equivocado. Essa palavra, ela é eterna. Passará os céus, passará a terra, mas a palavra do Senhor jamais haverá de passar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E põe na tela aí para a gente concluir na leitura. Lucas 6, 46. Jesus é nosso Deus, Jesus é nosso Senhor, Jesus é nosso Salvador. Amém? Aí ele pergunta para nós e pergunta para todos: por que me chamais Senhor, Senhor? Vamos juntos? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Outra vez. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando?